Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o programa X e hoje eu trouxe para vocês o convidado psicólogo Fábio. Boa noite, Fábio, tudo bom? Boa noite, Stephanie. Boa noite, pessoal do canal X. É um prazer ter sido convidado e é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bom, Fábio, eu já vou começar com uma perguntinha assim, bem... O que seria a codependência? Então, Stephanie, codependência na questão de droga especificamente, né, é a pessoa que sofre por um dependente, né? Como eu sou psicólogo e minha especialidade é a dependência química, então às vezes a gente pega e orienta a família de uma pessoa que está com dependência em droga ou álcool a procurar grupos de mútua ajuda, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente. E a pessoa fala assim, mas eu não tenho problema, quem tem problema é meu filho, meu marido, meu amigo, um parente próximo, enfim. Mas a pessoa ela acaba sofrendo por essa doença da pessoa, da dependência química ou da dependência do álcool. Então ela se torna codependente. Ela sofre a questão tanto do uso abusivo de droga ou de bebida, quanto de coisas que a pessoa está fazendo errada, né? Então ela chega para casa embriagada ou drogada, ela acaba pegando objetos para poder vender e adquirir droga, ela acaba agredindo e até matando, né, se for o caso. Então ela se torna codependente, porque às vezes a forma dela ajudar, em vez dela ajudar a sair da dependência, ela acaba ampliando essa dependência. Então ela está codependente da droga. E quais seriam as características de um codependente? O codependente ele acaba se desligando do modo de viver dele, né? O que acontece com o codependente? Ele fica tão envolvido com a vida do dependente que ele esquece de viver. Então por isso que é bom a pessoa estar em grupo, a pessoa poder estar se relacionando com outras pessoas que têm a situação de dependência na família, para poder saber que esse problema aí não é só ela que passa. Então se ela está com um familiar que está com um problema da dependência, ela frequentando o grupo, ela vai ver situações iguais ou parecidas, né, que ela vive, e ela vai começar a olhar para ela mesma, porque ela acaba de deixar de viver para viver pelo dependente. Ela não se cuida na aparência física, na aparência psicológica, e ela acaba, às vezes você vê uma mãe que ela está tão triste com a situação do filho, que ela não cuida da aparência dela, não cuida da saúde dela, e se ela não estiver bem, como é que ela vai cuidar de quem ela ama? Então ela tem que se cuidar para poder cuidar do próximo, né? E existe tratamento? Se existe, como é que ele é feito? Esse tratamento, especificamente da dependência ou da codependência, a princípio são os grupos de mútua ajuda, né? Muita gente não conhece esse trabalho que é realizado. Aqui em Guaranésia nós temos uma sala de amor exigente e uma sala de alcoólicos anônimos, aqui em Guaranésia. Só que no Brasil inteiro nós temos várias salas, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, Alanon, Alatim, Naranon, enfim, são várias denominações. Mas se no município da pessoa não tem uma sala de mútua ajuda, a pessoa procura assistência social. A assistência social de alguma forma vai ter um profissional da psicologia para poder falar sobre se existe algum grupo relacionado a esse assunto de drogas. Voltando aqui, Fábio, fale um pouco sobre um transtorno de ansiedade pra gente. Então, a ansiedade, ela hoje em dia é um problema que afeta todo mundo, né? Muita gente pega e fala assim, sofrer de ansiedade é sofrer um futuro que ainda não aconteceu. Só que nós temos que ter alguma perspectiva de futuro. Não tem como a gente viver só o momento, né? E falar aquela velha frase lá, deixa a vida me levar, não. Mas o que acontece? A partir do momento que a pessoa começa a se preocupar demais com certas situações, né, tanto o que vai acontecer, o que tem que ser feito, como é que vai ser realizado aquilo, ou que forma que vão me ver, enfim. A pessoa ansiosa, ela fica ansiosa com o quê? Com situações que ela vai passar ou algum resultado que ela tem que alcançar. Então essa ansiedade gera outros fatores. Aí a pessoa vai cair numa depressão e outras doenças relacionadas à ansiedade. A ansiedade hoje, infelizmente, é uma situação que pode virar uma doença.
E você falou, tocou no assunto de depressão. A depressão, quais que são os principais sintomas da depressão? A depressão, muita gente pega e fala assim que a depressão é uma situação que a pessoa às vezes inventa. Antigamente não era acreditado a doença, a depressão não era vista como uma doença, né? Era visto como uma fraqueza, mas hoje o que realmente afasta a pessoa de uma vida social, de uma vida produtiva, do trabalho, é a depressão. A depressão ela pode vir de uma situação de ansiedade, ela pode vir de uma situação de uma tristeza que não acaba, a gente tem que diferenciar a tristeza da depressão. A depressão ela surge do nada, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, como que aquela pessoa ficou deprimida, como que aquela pessoa suicidou, ela tinha tudo na vida. Nós vemos situações hoje de padres com problemas depressivos, médicos, atores, pessoas famosas, pessoas rodeadas de situações boas que estão com problemas de depressão. Então a depressão ela pode ser que surge, né, num momento da vida da pessoa. Então o que acontece? Ela acorda e de repente ela sente um vazio existencial, ela sente que falta algo e vai ver, ela adquiriu essa depressão. Por quê? Algum trauma que sofreu? Às vezes não teve um trauma, uma situação de trauma, mas alguma coisa que não está funcionando legal, né? Porque a gente tem essa questão de neurotransmissores, né? Nós somos uma máquina humana que vários fatores influenciam, desde o externo quanto o interno, e às vezes pode ser a questão interna, né? São vários fatores que podem levar à depressão, mas hoje em dia é o mal do século, né? É uma tristeza que não acaba mais. Pior que é verdade mesmo, né? É o que mais está tendo mesmo no mundo. E qual que é a diferença da tristeza patológica para a tristeza transitória? Essa questão de tristeza, às vezes a pessoa confunde. Uma tristeza que dura por vários dias, vários meses, né? Vamos supor uma questão de morte, um luto. Uma pessoa que a gente gostava, que a gente convivia, faleceu. É natural e óbvio que a pessoa vai sofrer com aquela falta daquela pessoa querida. Mas até que ponto? Porque o processo de luto, o processo de tristeza, ele tem que ser trabalhado. Então, esse processo de tristeza, que é transitório, que vive por um tempo dentro da pessoa, do jeito de viver, ele é natural. Ele vai ser resolvido como? Pessoas ajudando, situações que vão influenciar. Por isso que eu falo que o grupo é importante, não só na questão da dependência química, da codependência, mas a gente viver isolado, né, nós acabamos entrando por um processo depressivo. Agora, patológica é uma doença, né? Patologia é uma doença. E hoje em dia, infelizmente, muitas situações são colocadas como doença. Hoje em dia todo mundo quer um nome. A pessoa tem o transtorno tal, tal coisa está catalogada no CID, que é o Código de Doença, tal coisa está catalogada como doença. Então a patologia é isso, é a denominação daquele problema que a pessoa vive. Então se ela tem uma tristeza patológica é porque já pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico ou algum outro transtorno relacionado a essa situação que a princípio o que a gente vê na pessoa? A tristeza. Uma pessoa que está depressiva, ela não se manifesta situações de alegrias verdadeiras, né? As alegrias são falsas. É só para ilusão mesmo, só para enganar. É como as redes sociais, né? A gente vê a melhor foto, o melhor momento, mas a gente não sabe o que está passando por dentro daquela pessoa. Nunca dá para saber, na verdade, então, né? Não. Quem é que tem depressão ou não. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui no primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar a conversa aqui com o nosso amigo Fábio Souza, né? E não se esqueça de curtir a página no Facebook e no YouTube do Guaranésia TV, tá bom, gente? Um dos nossos patrocinadores é o JSAT Antenas. JSAT Antenas se encontra no novo endereço, Rua Francisco Monteiro Dias, 544. Telefone 3555-3509, 3555-3509, ou você pode ligar também do 98837-9739. Estamos de volta aqui com o Programa X. Quero agradecer novamente a presença do Fábio. Muito obrigada, viu, Fábio? Eu que agradeço.
E antes de começar, pessoal, eu vou dar um abraço aqui pro pessoal que tá entrando aqui, que nem a Jéssica Dias Frank, o Paulo Sérgio, um abraço pra vocês, pra sua família. Pra minha mãe, Edna, tá assistindo também, né, mãe? Pra Dona Conceição também. Pra Silvana Sampaio, Marlene, boa noite, Marlene Teodoro. Pra Gisele Cristina também, boa noite, Gisele. A Márcia Ferreira. Márcia, eu já vou passar pra você para ele a pergunta que você fez aqui também, tá? Pro seu João. Obrigada, seu João. Saudade, trabalhei com ele lá na fábrica. E pra Amanda também. Uma boa noite pra vocês. Voltando aqui na pergunta, a Márcia Ferreira, ela perguntou se você só usa a ciência ou também a parte espiritual também. Na profissão psicologia é somente a ciência. A ciência. A psicologia é uma ciência, né? A parte espiritual é trabalhada direto com a pessoa. No caso, a parte espiritual é trabalhada em grupo. Nos grupos de mútua ajuda é trabalhado a espiritualidade e os passos. Agora, no consultório, como profissional de psicologia, é só a ciência. Então, respondendo a pergunta dele, é só a ciência mesmo, Márcia. Bom, aqui, ó, Elériton Ribeiro, desculpa, falei errado seu nome, né? Boa noite. A Cláudia Xavier também, boa noite, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, pode deixar a pergunta aqui que eu vou estar fazendo pra ele, tá? E também pode ir deixando aqui que eu vou falando boa noite pra vocês também, tá? E você tem como, assim, não sei se existe, mas existe alguma causa pra depressão? Ou não? É que eu falei, existe vários tipos de motivos que levam à depressão, né? Um trauma como o quê? Uma perda de um parente próximo que faleceu, um acidente que sofreu, um assalto que foi vítima, são traumas. E o que mais? A pessoa, que nem eu falei, acordar e achar, nossa, o dia não tá bem hoje, o dia não tá legal hoje, mas pode acontecer qualquer um? Pode, que eu falei. O que acontece? Neurotransmissores, né, a parte fisiológica nossa, a parte do nosso corpo, ela trabalha também com algumas questões que são da biologia, questões do próprio corpo. E de repente alguma coisa não funciona legal. Então por isso que existem medicamentos para poder te ajudar. Uma questão hormonal, a gente ouve muito falar, praticar exercício físico libera hormônios da felicidade, fazer tal coisa libera hormônios que ajudam a pessoa a se tornar mais feliz. Então, questão às vezes de disfunção hormonal. A mulher, principalmente, ela tem os problemas relacionados à idade, ao corpo dela, do funcionamento do próprio corpo da mulher. Então, questões hormonais, questões neurológicas, questões físicas, que são da fisiologia, que podem, infelizmente, desencadear um processo dessa tristeza sem motivo. E alguns traumas, algumas coisas. São vários fatores, infelizmente, são vários fatores. Né? E para o pessoal não confundir muito, vamos supor, que nem o senhor falou assim, às vezes eu posso acordar e simplesmente estar depressiva hoje, achar que o dia não está legal. Tem como a pessoa diferenciar a tristeza da depressão? Muito bom. O que acontece? A tristeza ela é temporária, né? Não tem como eu ser um dia triste, 2 dias triste, tem como eu ser triste pelo fato do trauma, pelo fato da perca e diversos fatores. Mas essa tristeza, até quanto tempo? Existem pessoas que são mais fechadas, que são mais reservadas, mas nem por isso elas são tristes. É o jeito da pessoa funcionar, é o jeito da pessoa ser. Agora uma questão assim, eu me conheço, vamos supor, mesmo eu sendo novo, porque o que acontece hoje, infelizmente, casos de depressões infantis. Mas uma criança, que tipo de preocupação ela tem que ela pode ficar deprimida? É que eu falei, o que aconteceu com ela às vezes? Cada um reage de um jeito. Eu vivi uma situação que de repente foi trágica para outra pessoa, a outra pessoa viu aquilo lá e se sentiu abalada e para mim foi normal. Então, o que vai diferenciar? Até que ponto que eu mudei o meu jeito de viver, que eu deixei de me relacionar, né?
No intervalo, quando o Armando estava conversando comigo aqui, ele questionou a respeito da pessoa do suicídio, né? Nós temos que prestar atenção porque às vezes a pessoa passa por um momento grande de tristeza, entra numa depressão e às vezes ela se manifesta pedindo ajuda e a gente pensa que é uma brincadeira, né? Mas é bom a gente observar isso aí, porque vários fatores levam a pessoa ao suicídio e a maior parte das pessoas que se suicidam passaram por um processo de depressão. E o pior é que a gente normalmente, pela correria do dia a dia, a gente acha que é frescura das pessoas. Exato. Às vezes ouve-se o comentário. O vitimismo, né, que eles falam. E ouve-se o comentário às vezes. Nossa, eu tô cansado dessa vida, né? Eu não vejo a hora de morrer, sei lá. Até que ponto que essa colocação foi uma brincadeira, uma colocação espontânea, ou tem um fundo real nisso aí? Porque tudo tem um fundo real, na verdade, né? E quando a gente vai se manifestar, a gente se manifesta com quem a gente confia. Então, se de alguma forma eu ouvir isso, mesmo com a correria do dia a dia, nós temos que estar ligados, né? Que nem eu falei, aumentou-se muito o caso de depressão infantil. E às vezes passa perto da questão do pai, e o pai, infelizmente, hoje está ligado em outras situações e não com a criação do seu filho. E às vezes pessoa próxima, na família, né? Pessoa que se recolhe muito no seu ambiente, no seu quarto, na sua individualidade, enfim. Esses fatores têm que ser observados. E tem como evitar? Tem, que nem eu falei. Você, de repente, começa a chegar na sua casa e ficar vendo programas jornalísticos de tragédia. Você não vai conseguir ter uma felicidade boa. Então, eu preciso me informar, eu preciso assistir um jornal, eu preciso ver alguma coisa, mas você pode selecionar muita coisa que você quer ver. Se você pega e verifica situações tristes, você vai ficar triste. Então, ambientes bons, coisas que você goste, praticar atividade física, esporte, coisas que estimulem o que você gosta. Eu gosto, de repente, de fazer uma aula de teatro, eu gosto de cozinhar, eu gosto de simplesmente fazer um churrasco de fim de semana com os amigos, né? O isolamento acaba levando a essas situações depressivas. A depressão. Bom, tem mais um pessoal aqui entrando na live, né? O Toninho, boa noite, Toninho. Boa noite também para você, Roseli Batista. E também tem mais uma outra pergunta para o senhor. A minha mãe está perguntando que você, como psicólogo, como você lida com tantos problemas diferentes sem deixar afetar pelo seu lado pessoal, emocional, né? Emocional. Eu faço terapia. E tenho que fazer supervisão. O que acontece muito com os profissionais de psicologia que às vezes acabam caindo no seu comodismo é justamente isso aí. Nós, que nem foi perguntado pela Márcia, a ciência e a espiritualidade, mas fora do lado profissional, eu sou um ser humano, que eu acabo absorvendo situações problemáticas de outras pessoas. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer a terapia e tenho que fazer a supervisão. O que é a supervisão? É justamente vários casos, alguns casos abalam a gente como pessoa, de repente você pega situações que quando você está no seu normal ali, na sua família, no seu descanso, você fica pensando naquilo. Como que pode aquela pessoa aguentar tudo isso? Como que aquela pessoa está passando por aquilo? E você não tem como ajudar, porque eu sou humano, né? Aí o que você tem que fazer? A supervisão, que é ter um outro profissional mais capacitado, ou um grupo de estudo, e você coloca isso com toda a ética, com todo o sigilo. Eu não posso simplesmente pegar um atendimento e levar e colocar o nome da pessoa, a qualificação da pessoa, não. Existe toda uma ética e um sigilo. Então, eu tenho que fazer terapia e tenho que fazer supervisão. Isso aí, todo profissional de psicologia deve fazer isso aí. Tanto o estudante, desde quando ele começa a estudar no curso de psicologia, ele é orientado a fazer sessões de terapia justamente para isso. Né? Aí é bom também, né? Ainda mais que a gente acaba, de alguma maneira, se apegando às outras pessoas, né? Como foi comentado, é bom procurar antes de ficar ruim. Depois que surtou, estaremos lá para ajudar. Mas já não é a mesma coisa, não, né? Se for antes é melhor, né? Se for antes bom, é melhor. É bom, acho que na verdade todo mundo deve procurar, porque a gente tá vivendo uma era de depressão, uma era de ansiedade, né? Então é bom todo mundo procurar. Foi muito bem colocado por você, antes que eu me esqueça.
a questão dos grupos, às vezes, não é só para pessoa que tem problema com dependência, né? Eu gostaria de aproveitar o espaço para mim falar que aqui em Guaranésia existem 2 grupos de mútua ajuda. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou lá porque eu não tenho problema com bebida, com droga. Mas às vezes eu conheço pessoas lá em Guaxupé, porque tem mais grupos lá em Guaxupé tem pessoas que vão nos grupos porque acabaram participando da reunião e se identificaram. Aí a pessoa pega e fala, não, peraí, eu estou me sentindo bem de ir lá. É melhor às vezes você estar num grupo de pessoas que estão fazendo um bem comum do que você ficar em casa reclamando da sua vida, né? Então você tem que fazer essas coisas boas, dicas para poder não cair num estado depressivo, né? Você vai estar lá de alguma forma ouvindo coisas boas e falando sentimentos, porque o que a gente não põe para fora vira doença, né? Questão de doenças psicossomáticas, estou com uma queimação que não acaba. Essa queimação o pessoal já ouviu falar, gastrite nervosa, né? Então o que a gente não põe para fora, a gente adoece. Então lá nesses grupos, né? Depois eu vou falar o horário todos os dias e aí a gente espera que o pessoal procure de alguma forma isso aí. Não só na questão da dependência química, mas também na situação comportamental, emocional. Ou até mesmo para a pessoa se reencontrar, né? Também. Bom, aqui tem um rapaz aqui chamado André, ele é serralheiro. Ele até escreveu aqui um pouquinho para você, ó. Aqui é André Serralheiro, tive depressão por causa de droga e agora que me ajudou a sair foi o esporte motocross. Primeiro, sou fascinado por isso, que é o que me ajudou. Claro que foi Deus em primeiro lugar, depois a moto foi uma válvula de escape, depressão é opressão. Então, bem colocada. Muito bem colocado pelo André. Ele encontrou outra forma de prazer. Exatamente. O dependente químico tem muito isso aí. O que me dá prazer? A substância. A droga química ou a bebida. Aquela substância me dá prazer. Só que a consequência daquilo é o problema. E o que ele encontrou? No motocross. A pessoa, às vezes, ela vai jogar bola, ela vai praticar alguma atividade física, encontra algum grupo para participar, e no caso ele encontrou o motocross. Então, nós temos que fazer o quê? Sair daquela situação na dependência química, sair daquela situação que dá prazer e que dá problemas, prejuízos, e encontrar outra coisa que dê prazer, né? Porque é natural. A compulsão pela substância tem que ser canalizada para outra direção. Exatamente. E parabéns, né, André? Porque você teve essa atitude de estar procurando outra forma para você se distrair, né? E tá melhorando a sua situação. E de compartilhar isso. E compartilhar. É a coragem de compartilhar, né? Por isso que eu falo, é bom quando ele compartilha tanto na rede social, tanto aqui no programa, mas também levar o grupo, né? Leva o convite para ele. Quando puder ir lá no grupo falar da sua experiência, será muito bem aceito. Tá convidado, viu? Vou até aqui aproveitar essa situação aqui do grupo para te passar a palavra para falar um pouco desse grupo, do horário, do local, do seu telefone, o contato para o pessoal tá tirando as dúvidas. Então, para quem tiver problema com álcool e droga ou com algum problema comportamental, enfim, quiser conhecer o grupo lá, o Amor Exigente é um programa que a princípio ele foi criado para parentes de familiares de dependentes químicos, né? É uma ideia que veio dos Estados Unidos e que está aqui no Brasil já há algum tempo. O amor exigente, ele é o que é? Eu te amo, mas não te aceito do jeito que você está vivendo. O que você está fazendo? Eu não deixei de te amar como dependente, como parente próximo. Porém, essas suas atitudes eu não aceito. Então o amor exigente, ele é de segunda-feira aqui em Guaranésia, lá na escola Dom Inácio, às 7h15 da noite, 19h15. Então, toda segunda-feira, 19h15, na Escola Dom Inácio, tem o grupo de Amor Exigente. E tem a sala de sobriedade também. Se de repente a pessoa fala, mas eu não sou familiar do dependente, eu sou o dependente ou um ex-dependente, e eu não me sinto bem, às vezes, estar próximo à família, porque existe aquele negócio, a família vai falar mal do dependente, o dependente quer falar mal da família. Então, lá temos a sala de sobriedade, que a gente faz as partilhas separadas. Segunda-feira, 19h15, na Escola Dom Inácio, Amor Exigente. Quinta-feira, 20 horas, às 8 horas da noite, a sala do Alcoólicos Anônimos, para quem tem problema com álcool ou outra droga, aí é o dependente em si, e o familiar que também quiser ir lá e de repente tirar uma ideia com a gente lá, né? O grupo funciona de quinta-feira, Alcoólicos Anônimos, às 20 horas, na Casa de Maria. A Casa de Maria fica próxima ao posto de saúde do centro, né?
fica para cima da prefeitura. Então ela fica lá na rua Major Urias, né? Na Casa de Maria, quinta-feira, às 20 horas, o grupo de Alcoólicos Anônimos. O meu consultório na rua Júlio Tavares, aqui no centro, né? O consultório eu atendo lá das 8 às 18 horas, né? Todos os dias de semana, e a pessoa faz um contato comigo, né? No 9113 9184, DDD 35 9113 9184, agenda um horário lá, vai conversar. E se a pessoa também quiser fazer uma visita nos grupos lá, oriento a toda a família, a todo mundo que tem algum problema nesse tipo lá, que visite os grupos, né? É gratuito, né? A pessoa vai lá, vai ver como é que funciona, e o meu consultório também está à disposição lá para a gente poder tirar alguma ideia, desde que eu possa ajudar. Ah, com certeza. Pessoal, aqui vou mandar mais uma boa noite aqui para Bia Costa, para Sandra. A Sandra deu parabéns pela palestra do psicólogo Fábio e também pelo programa. Muito obrigada, viu, Sandra? E a Marlene aqui também, que ela é de Aceburgo, e ela disse que o programa está maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada, Marlene. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, gente, então a gente vai ficar aqui com o programa X. E até a próxima. Não se esqueçam de estar curtindo o canal, tá? Guaranésia TV, tanto no Facebook quanto no YouTube. E lá vocês vão encontrar não só esse programa, que se chama o Programa X, né? Como também o outro, que é o Programa em Cena, que é o apresentador é o Armando Aguiar. E o Papo Cultural, que é do Lucas Cristiano, né? Eu ia falar Cristiano Lucas. Do Lucas Cristiano. Então, gente, é isso aí. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.